Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Regina. Ok, obrigada. Obrigada pela sua presença, Gal. Estou muito honrada. Você, Isa, Luiz, Zélia, estou muito honrada. Como os outros também, claro. A Érica, que quase não pode vir, estou muito honrada. Valéria também. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar da família, ou das famílias, né? Como eu falei, eu não sei se eu falei antes, mas vou falar agora. Eu escolhi esse tema para poder entender melhor a minha família. Todos os problemas que todo mundo passa com a família. Então, a gente geralmente fala assim, o que tem de errado com a minha família? Onde? Eu não entendo, tem alguma coisa errada? Não tem nada errado. Tá tudo certo. Nada é por acaso. Tudo acontece na hora que tem que acontecer, com as pessoas que tem que acontecer. Nada está fora do lugar, nada está errado. É confiar em Deus. É assim que a gente vai conseguir ultrapassar essas etapas. Bom, o conceito de família, antigamente, né, é um conjunto de pessoas, pai, mãe, filhos. Hoje nós temos outras formações de família. Pai, pai, filhos, mãe, filhos, pai, filhos, mãe, filhos. E todas essas se encaixam perfeitamente, principalmente quando se vê o lado espiritual. Então, eu vou começar falando da família carnal. E, de acordo com o livro Martins Peralva, desculpa, eu sempre chamo de Peralta, mas é Peralva. Estudando a mediunidade, ele definiu 5 tipos de casamento, que é onde começam as famílias. Acidental, provacional, sacrificial, afins e transcendente. Então vamos lá. Casamentos acidentais, provacionais e sacrificiais. Bom, o primeiro, acidental. É o mais comum hoje em dia, né? É o encontro de... sem ofender ninguém, gente, pelo amor de Deus. É encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração. Atração momentânea sem qualquer vínculo anterior. E é o que é mais comum hoje, né? Então, as duas pessoas um dia se conhecem, se apaixonam, né? E liberam no organismo uma substância chamada dopamina. Gente, fantástico. Eu tive essa substância muitas vezes na minha vida. É um hormônio que aumenta o desejo pela pessoa amada, né? E cadê mais? E ele é o neurotransmissor da alegria e da felicidade. Então, por isso os casamentos acidentais. Um dia ele baixa. Aí quando ele baixa, volta ao normal, assim por dizer, já está feito estrago, né? Mas a gente vai assim mesmo. Aí surge assim as uniões acidentais. Sem qualquer ligação, como eu falei anteriormente. E elas podem ser o começo de uma relação espiritual futura. Vai depender de como esse casamento começou e terminou, né? E aí vem a provacional. A provacional é o encontro de almas para reajuste necessário à evolução de ambos, em processo de reajustamento ao crescimento espiritual. É onde nós encontramos aqueles lares conturbados, onde a desarmonia é total, onde desconfiança, conflitos morais e tantas vezes se transforma em dolorosas tragédias, não necessariamente tendo mortes, né? Mas que acarreta deixa muitas sequelas. E tem os sacrificiais, que é o encontro de uma alma esclarecida ou iluminada com uma inferiorizada. Isso também é muito comum, todo mundo aqui deve conhecer. É a parte onde um dos cônjuges é elevado espiritualmente, mas ele ajuda um outro, o parceiro, né, o marido ou a esposa,
que ainda está atrasado a se elevar um pouco, pelo menos, né? Então, isso cabe para homens ou para mulheres, tem famílias, inúmeras famílias que acontece isso. Então, é um casamento de sacrifício para um dos cônjuges. Um exemplo disso que eu queria dar é no livro Nosso Lar, de André Luiz, Psicografia de Chico. Tem um trecho onde a mãe dele diz que está voltando à Terra. E ele pergunta por quê? Porque ela tem uma elevação espiritual muito além dele. Ela inclusive já estava em outra esfera. E ela diz que o pai dele está numa zona inferior. E com ele tem 2 mulheres que ele tem uma dívida com ela do passado, com elas, né, do passado. Então, ela volta à Terra para contrair novo matrimônio com esse marido e receber os dois desafetos dele como filhas. Para daí ela conseguir com que eles se amem e se perdoem mutuamente. Assim eles vão subir um degrau na evolução e vão poder trabalhar com mais facilidade a sua encarnação. Eles estão, hipoteticamente, no livro diz que eles estão numa parte do umbral. Elas sendo obsessora, as duas obsediando ele. Saiu errado, mas tá bom. Eu não quero. Um bolo. E, bom, então tem esse aí, como eu falei. Fecha esse. Agora vamos... Ai, Jesus, foi eu com o dedinho aqui. Casamentos afins e transcendentes. A figurinha já diz como é bonitinho, né? O amor reinando. Somebody love. Aí, ali é o reencontro de alma, de corações amigos, para consolidação de afetos. São os casamentos no sentido superior, almas esclarecidas que muito se amam. Então, vem para que muito se amam e vem para consolidar muitas vezes um amor. Nós podemos ter esse como exemplo, mas só como exemplo figurativo, que passa na televisão as propagandas de margarina, né? Que é um espetáculo. Todo mundo quer aquela família, os poucos têm. Então tem agora o casamento transcendente. Esse é muito simples. São 2 almas elevadas que elas vêm única e exclusivamente para trabalhar pelo bem geral e não para o bem de alguém especificamente. Então eles vêm para ajudar uma comunidade, fundar alguma coisa para que beneficie um número maior de pessoas. A gente vê muito em orfanatos. Exatamente, orfanatos que são dentro de uma casa e que eles vão ampliando com a ajuda dos outros. Então, são esses casamentos que, graças a Deus, existem. Até dentro da casa espírita também tem. Tem, também. Então, aí, todos nós podemos passar por esses casamentos. Ou 5, ou 2 ou 3, vai depender única e exclusivamente das nossas atitudes. Elas vão determinar o que a gente vai fazer do nosso futuro, né? Aí, eu estou falando da família, mas eu não quero falar de divórcio. Mas sou obrigada, por causa dos casamentos acidentais, é obrigatório falar alguma coisa do divórcio. Então, esse eu separei o trecho do livro do Evangelho. Eu vou só citar o trecho onde é Jesus e os fariseus falando. Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele responde, Jesus, não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. E não farão os 2 senão uma só carne? Assim já não serão 2, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucam eles,
ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus responde: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. E num outro trecho do Evangelho, Jesus diz, o Evangelho, o trecho que eu frisei, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedisse vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua e única determinante no casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo as leis de Deus, e as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição. Então, daí o detalhe e ele ainda diz, nenhum ensejo dava ao repúdio. Então, por isso, o divórcio, o exemplo do que a gente tem hoje, os casamentos acidentais e o divórcio. Quer dizer, tudo ligado ao orgulho e à ambição. Agora vamos falar um pouquinho da família espiritual. Ó, família grande. Tá vendo? Papai, mamãe, filhos, irmãos, avós, netos, genros, noras, sogros. Eu não botei sogras aqui para ninguém ficar ofendido. Amigos e inimigos. Porque eles estão tudo aí misturado, junto e misturado. Então vamos lá. Nossas famílias não foram formadas nessa encarnação, mas sim começamos a formar hoje a próxima. Então, cuidado. Nossos afetos... desculpa. Por que eu digo cuidado? Porque possivelmente a gente criando inimigos aqui, vai vir parceiro, parente na próxima. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Como podemos observar aí na figura, todos têm pai, mãe, filhos, irmãos, avós e tudo. Os nossos amigos também têm. E os nossos inimigos também. Então, vamos ver o que diz a próxima. Ai, gente, peraí, só um minuto. É que eu tenho que mudar aqui de posição. Ok. No livro dos Espíritos, capítulos 2, ele pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Eu só grafei o que eu achava de importância, assim, né, para não se alongar demais. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Então, cada encarnação é diferente e a nossa prova será onde falhamos. Se eu fui um homem que explorava mulheres num prostíbulo, provavelmente eu vou vir na seguinte uma mulher que é explorada por homens, ou uma mulher ou homem, defensora das mulheres que são exploradas. Posso ser uma defensora ferrenha e sofrer muitas humilhações em função disso. Por que eu dou dois tipos de exemplo? Que eu posso vir como a explorada ou posso vir como defensora. Porque se eu tiver uma boa ação, ele vai cobrir uma montanha de pecado. Então, são disso. Então, por isso que eu dei os dois exemplos. E eu gosto de falar sempre que a existência nossa é como impressão digital. Cada um tem uma, ela nunca vai se repetir. E cada existência nossa também é uma impressão digital diferente, porque eu tenho 2 dedos.
Esse tem uma e esse tem outra. Eles não se repetem. Assim, eu considero as encarnações. Nada se repete. E ninguém pode viver o que eu vivi. Nem eu posso viver o dos outros. Cada um tem as suas experiências, as suas dívidas, os seus créditos, tudo dentro do nosso proceder. Agora vamos ver essa que vem a ser sexo dos espíritos. Lembra que eu falei que eu posso ser um homem, posso ter sido um homem que explorei mulheres e posso vir como uma mulher explorada? Por quê? A pergunta do 201, em nova existência pode um espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher ou vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social. Lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiências. Por isso que eu citei aquele exemplo. Ok, agora... E uma outra coisa que eu sempre falo é... Já me marquei o outro... Entrou, gente? Não. Gente, estou colocando no meu lugar. Ok. A outra coisa que a gente sempre fala aqui no grupo fraterno. Não importa o que nós fizemos na encarnação passada. Importa o que eu faço hoje. O importante é agora. Para que a gente não contraia mais dívidas no futuro, né? E antes eu pensava assim, eu queria saber o que eu fiz em outras vidas, porque para acontecer esse tipo de coisa comigo. Depois de estudar a doutrina, que eu continuo estudando, porque a gente nunca termina de aprender, todo dia tem um questionamento novo, eu comecei a entender que não importa o que eu fiz, eu não sabia, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, importa é agora. Que agora eu tenho conhecimento. Então, se eu não pratico aquilo que estudo, que aprendi, aí sim eu estou acumulando dívida. Aí eu tenho que me preocupar. Mas o que foi, foi. Eu não posso voltar atrás. Tem uma frase do Chico que não posso fazer voltar, não posso voltar e refazer o passado. Mas posso hoje começar a fazer um novo futuro. Então, é dessa premissa que eu parto. De vez em quando, mas eu tento, né? Aí a gente vai assim. Bom, agora vamos conhecer os direitos e os deveres que a gente tem como espírito. Eu escolhi ser filha do meu pai e da minha mãe. Eles escolheram serem meus pais. Eles não foram obrigados. Então, isso é importante porque tem gente que diz assim, eu pedi para passar por isso? Pediu! Se não pediu, aceitou! E não tem como correr, gente, perdeu, tia. Então, isso é muito importante. Deus não obriga ninguém a nada. A única questão é quando nós estamos na erraticidade, nossa consciência é ampliada. Então a gente se dá conta de coisas que aqui a gente não se dá. Então a gente aceita e pede determinadas provas por isso. Que é para a gente evoluir. Porque lá a gente tem uma visão da vida diferente do que a gente tem aqui. É por isso que mas a gente tem o livre-arbítrio de aceitar lá ou não. De pedir lá ou dizer, não, deixa na tua mão, faz o que quiser, Deus. Tudo vai ser na medida exata. Deus não dá um fardo maior do que se possa carregar. Agora os deveres. Eu aceitei ou eu pedi. E o meu dever. É minha obrigação trabalhar para fazer o meu melhor. O meu melhor. E
ou desculpa, como mãe, como filha, como pai, como marido, como esposa, eu tenho obrigação de fazer o meu melhor. Para terminar essa encarnação mais folgada e não levar tanta bagagem para a próxima. Tentar amenizar o máximo que eu puder da que passou. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta. Se vocês hoje tivessem que fazer uma opção, o marido ou o filho, ou a esposa e o filho, quem vocês escolheriam? Para salvar, vamos dizer assim, para salvar. Quem você escolheria? Pai ou filho? Marido ou filho? Mulher ou filho? Gal, quem você escolheria? Marido ou filho? Marido. Marido. Não quero encontrar com ele outra vez na próxima vida, então salve de uma vez. Boa pedida sua, boa pedida sua. Então, mais alguém? Mais alguém? Ninguém vai escolher nada? Não? Eu quero levar os 3. Não, Não, só pode levar um. E o que eu digo assim, é filho, né? Os filhos, vamos botar assim, o marido. Agora, não, para, eu botei a lançar justa. Não fala não, Zé. Fala não, senão o Paulo não vai gostar, deixa ele. Então, você escolheu o pai, né? O marido. Geralmente as pessoas escolhem o filho. Eu escolheria de olho fechado, mas sem dúvida. Mas aí, se eu soubesse que o meu marido de hoje foi meu filho na encarnação passada, quem eu ia escolher? Olha aí que saia justa. Pior do que a da Zélia. Pois é, mas você falou, né, que Atual, se fizer né? hoje, não volta. Então eu prefiro escolher logo mais pra não voltar com ele. Mais pra frente. Ah, Você entendeu? Porque aí eu fiquei livre dele na menos próxima um. vida. Menos um pra tu. Aceitar com amor, senão você vai... É aceitar com amor, Agora eu ia mandar. E ela mandou escolher. A Isa me atropelou. Quando ela falou assim, escolher, ela falou assim, escolher com amor. Ela só falou escolher. Escolher. Ela não pôs amor, não. Mandou escolher, ainda falou só A meu Isa nome. atropelou minha vida. Não falou o nome de mais ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é um corolário, gente, tem que falar devagar, da lei geral da caridade de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles. De modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigado é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor a violação desse mandamento. Então, a gente nunca sabe quando a gente vem pai ou mãe. Então a gente tem que fazer com todo mundo igual, né? Então, a Isa me atropelou, mas tá bom, não tem problema. É bom que a gente trabalhe em conjunto. Só aí. Não, não tem problema não, vamos lá. Foi bom que fez uma fofoca aqui, foi bom que fez uma fofoca aqui. Você viu, não veio. Ok. Agora, no mesmo capítulo, em outro parágrafo, eu não sei se eu tenho aqui. Não, não tenho. Alguns pais, é certo, descuidam de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Então, esse é o 8. Esse é o 8? Ah, não, o 8 é esse. No Livro dos Espíritos, capítulo 4, na pergunta 203, aí vai começar. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal aqui mais tarde ou trauma vem adicionar a vida moral? E a resposta, dão-lhes apenas a vida animal,
pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, vamos começar agora a entrar um pouquinho no livro do... E no Evangelho, a gente encontra a parcela corporal, a parentela corporal. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação da matéria. Não é o pai físico quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe oferecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do seu filho para fazê-lo progredir. Agora, essa é do Livro dos Espíritos, capítulo 4 também, é 207. Frequentemente os pais transmitem aos filhos parecência física, transmitirão também alguma parecência moral? Não. A resposta é que diferentes são as almas ou os espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, como a gente já viu. E o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. De onde se origina as parecenças morais e que costumam haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos. Por isso é que tem... Nossa, é o gênio do meu marido. Né? Genética. É genética, não é genética. É porque eles são tudo parceiro. Que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Né? Nós não atraímos os nossos amiguinhos desencarnados de acordo com as nossas inclinações? Os filhos também vêm nessa forma. Ai, gente, é ruim porque eu não enxergo aqui, sabia? Tá bom. Não tô indo com a fé porque o negócio aqui não tem muita habilidade, por isso que eu falo, tem uns defeitos especiais que ninguém acredita em mim. Vamos agora? Titi, tão bonitinho, neném. Agora vamos falar da amor maternal e filial. Ok. No Livro dos Espíritos, capítulo 11, pergunta 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e os animais? Eu só frisei as partes. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No homem persiste pela vida inteira persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes, sobrevivem mesmo à morte e acompanham o filho até no além-túmulo. Bem vedes que não há neles coisa diversa do que há no amor do animal. Então o animal não tem essa ligação tão forte. E aí, eu lendo aquele livro que a gente ganhou aqui no Ceará, 20 Dias em Comas, de Wilson Frungilo Júnior, eu separei um trecho que eu achei muito interessante. É uma mãe falando, durante o rapaz em coma, a mãe dele, ele está com a mãe na espiritualidade, e ela, depois de um determinado conversa com ele, ela diz, o trecho é: e agora silenciosamente agradece a Deus, agradece a Deus por essa dádiva de uma mãe que tanto sofreu tentando recuperar seu filho. Espírito muito devedor do passado, cujos débitos detém ela boa parcela de culpa. Mesmo depois da morte física, ela continuou trabalhando em prol da evolução dele. E ela também não fala o que eles fizeram, o que eles fizeram ou qual era a posição de um e outro na vida passada, mas que eles têm dívida e ela tem participação de culpa nisso. Então, a gente tem que
pensar muito do que vem pra frente, né? As brigas. Coisinhas assim do tipo que a gente, mesmo depois da reencarnação, como chama? Da morte física, a gente continua com os mesmos laços. Não muda. Não muda. Então... Então posso trocar? Não. Por que você quer trocar? Agora é melhor levar a filha e deixa o marido. O problema continua do mesmo jeito. Esquece, vou trocar. Ai, adoro. Gente, é muito bom. Ok. Então, eu agora vou falar um pouquinho da convivência. Essa aí eu apanhei, que eu não sabia mais onde é que eu entrava. Qual era a porta do meu quarto, da sala. Eu fiquei tonta. Ok, então já vimos. Vamos lá agora. Gente, desculpa. Um trecho que eu tirei do livro SOS Família, de Joana de Ângelo. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, agora a gente vai entrar, eu vou ter que ler, porque tudo isso eu tirei de um livro e eu tinha que escolher entre tantas coisas, eu fui pegando assim, o que realmente me bateu na cara. Então vamos lá. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se degladiam no âmbito doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais. São espíritos em processo de evolução, retomando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Isso é do Filhos Como Educá-los, o livro, né, de Roque Jacinto. Aí vem embaixo. Essa é a parte comportamental. Há momentos em que tenho vontade de estrangular meu irmão, meu pai, minha mãe, meu cunhado, minha sogra, né? Teremos sido inimigo no passado? Aí, essa é a ideia com que, nas lides espirituais, justificamos a nossa incapacidade de conviver em harmonia. 2. Se ele ou ela, né, for meu inimigo, não será natural que tenhamos problema de convivência? E aí, Deus seria um sádico se fosse essa a intenção. Mas como é assim que pagamos as nossas dívidas? Mas não é assim que pagamos nossas dívidas? Só pagam dívida os que cultivam a paz. Então a gente volta lá naquele trechinho que tem que ser do honrar vosso pai e vossa mãe. Tem que ser com paz, com amor. Em estado de guerra, apenas complicamos o nosso futuro. Então, tem aquele ditado, quando um quer, dois não brigam? É por aí. Se a dificuldade de convivência não... Vou repetir. Se a dificuldade de convivência não decorre de passadas existências, qual será a origem? Falta de educação. Terrível. Esse foi um murro. Apanhei, que foi uma beleza. Mas tá bom. Eu me considero uma pessoa educada. Eu tenho escolaridade, eu frequento reunião na sociedade, não, na mocidade não, né? No centro espírita, porque aqui está mocidade, eu não estou assim. Cultivo a oração. Aí ele diz, isso tudo é muito bom, mas é só o verniz. O que vale é o que tem lá dentro. É o que você pratica, é o que você aprende e põe em prática. Aí tem outra. Mas se eu baixar a cabeça, sempre que ele me aprontar, ficarei em desvantagem. E ele diz, você não precisa baixar a cabeça. Apenas evite a palavra áspera, o xingamento, o grito, a violência verbal, que, né, as picuinhas entre irmãos. Esse é de outro livro, essas perguntas e respostas são do livro Não Pise na Bola, de Richard Simonetti. Agora vamos lá ver o que vem na próxima.
do Livro dos Espíritos, capítulo 11, pergunta 891. Estando em natureza o amor materno, como é que as mães que odeiam os filhos, e não é raro, desde a infância deste? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu. Mas isso aqui está como mãe e filho, né? Mas se aplica em qualquer gênero da nossa sociedade, né? De qualquer grau de parentesco. É que o filho escolheu ou uma expiação se acontecer ter sido mau pai ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito. Então, a pessoa que é má, ali no caso, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não fica impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que ele haja triunfado. Então aqui a gente vê que o filho escolheu. Então se ele consegue passar por esses obstáculos, é a evolução dele que vai seguir adiante. E a mãe, ela vai perder. Não vai perder. Ela vai acumular mais dívida para ela, quando ela poderia se dedicar ao filho com amor. E ela repulsa ele. Então, fica a dica. Volto a dizer, isso aqui a gente está para qualquer pessoa da família. Ok, vamos lá agora, então agora para o 14. Vamos ver outros. Ainda no Livro dos Espíritos, capítulo 11, pergunta 892. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não têm estes desculpa para o fato de que lhes não dispensarem a ternura de que farem objeto, em caso contrário? Não, porque isso representa um encargo que lhe é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semeiam. Isso é muito interessante, porque os filhos, muitas vezes, quando eles dão desgosto aos pais, vamos olhar na criação. Tem uns trechos aqui muito interessantes que vocês vão ver. Agora vamos então aqui. Tem ainda um trecho desse livro que eu acho que é da Joana, mas eu não tenho muita certeza. Ela diz que abençoa desse modo com paciência e o perdão o filho ingrato. Mas compreende com ternura o genitor atormentado que não corresponde às aspirações. Então ele bota os dois, tanto a culpa da mãe quanto a culpa do filho. Eu acho que é a Joana que eu não lembro agora de onde eu tirei. Mas... ok. Gente, Livro dos Espíritos, desculpa, esqueci de frisar ali. Nenhuma influência exerce os espíritos do pai sobre o filho depois do nascimento deste. Ao contrário, bem grande influência exerce. Isso está relacionado com o slide anterior, que fala da criação. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, os dois estão assim de uma maneira interligados. Agora, eu retirei da revista Seleções do Heather Digest. Não sei bem o que é isso. Tem que eu falo. Reader's Digest. Falar inglês é outra coisa, gente. Meu Tabajara English não chega aí, mas tudo bem.
de novembro de 1967, extraíram 10 recomendações que um juiz, Leo B. Blessing, costumava dar aos pais no tribunal. Estimule a confidência do seu filho, mas não as exija. É ideal que os filhos confiem nos pais e lhes falem sobre as suas dúvidas e problemas. Isso permitirá aos genitores orientá-los na hora certa. Os pais não podem exigir que eles confiem em tudo. Há coisas que eles preferem não contar nem mesmo aos amigos. Então, estimular a confidência, mas não forçar a barra. Evite comparações entre os filhos. Como os filhos não são iguais, as comparações evidenciam as diferenças e o filho que se sente inferior ou menor ou menos competente costuma revoltar-se. Então, são conselhos de um juiz. Dê um bom exemplo para ser seguido por seus filhos. Os pais se constituem verdadeiros espelhos para os filhos. Se querem que os filhos sigam o bom caminho, deve mostrar-nos, através da própria conduta, como agir para ser um homem de Deus. Então, todos esses slides últimos que eu passei, os 2 últimos, todos eles estão relacionados com essas dicas aqui. Procure ver seu filho como os outros o veem. Os pais devem procurar conhecer os filhos e vê-los como eles realmente são, com os defeitos e virtudes. Assim poderão melhor orientá-los. Porque geralmente meu filho nunca faz nada, sempre o filho do vizinho que não presta. Meu sempre é bom, meu é um anjo, caiu do céu, a casa quebrou, ele caiu lá em casa. Aí eu quebro a outra asa. Então, e boto 2 chifrinhos, que coisa maravilhosa. Então é isso. Agora, e não tente ser camarada dos seus filhos, seja pai ou seja mãe. Gente, isso aqui foi um murro na minha cara. A vida inteira eu tentei ser amigo dos meus filhos. E é um erro fatal. Porque depois, não vou entrar no meu particular não, hein? Não tomem isso como meu particular. Depois perde o respeito e para você recuperar é uma surra. Eu sei porque eu passei por isso, mas nada pessoal. Dona Ju indo lá atrás. Dona Ju, não ria. Por favor, a senhora sabe lá dos meus percalços. Ok. Os pais não podem pretender ocupar o espaço dos amigos e companheiros dos filhos. Os jovens preferem os de sua geração. Embora amigos dos filhos, os pais devem continuar como pai. Amigo sim, mas não BFF. Tem que ter limite. Tem a hora de ser amigo e tem a hora de ser pai e mãe. Muda. Né, Dona Ju? Muda, né, Dona Ju? Pá. Acabou, já tomei o soco, não precisa ninguém ver o hematoma, tá bom. Então vamos lá. Ok. Haja em harmonia e coerência. O pai e a mãe devem entrar num acordo sobre a educação e orientação dos filhos, também sobre a disciplina. Então, quem tem pai e mãe é conjunto. Quem não tem pai e mãe, ou tem 2 pais também em conjunto, 2 mães também em conjunto. Agora, quem só tem a mãe, só tem o pai, tem que aceitar do mesmo jeito, né? E aplicar a disciplina apenas para corrigir a criança, não para puni-la. Toma outro soco, Dona Ju. Tá bom pra tu? Tá bom pra mim. Toma outro. O objetivo dos pais deve ser sempre a melhoria dos filhos e, portanto, deve estar preocupados em educar os filhos. A punição quase sempre gera revolta. A disciplina pode corrigir e é necessária. Deixe que seu filho procure o seu nível próprio. Os pais devem estimular os seus filhos a estudar muito, adquirir cultura, exercer uma profissão nobre e ter uma conduta ilibada. Mas não pode exigir a qualquer preço que seus filhos conquistem tudo isso. A sociedade não necessita apenas de profissionais de nível superior.
Nem todo mundo tem vocação para viver debruçado sobre os livros. Então, muitas vezes a gente cobra demais e não incentiva. Quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que ela dizia assim: nossa, eu fiz tudo para o meu filho estudar. Aí um dia meu filho falou assim: mãe, eu não quero estudar, eu quero ser motorista de ônibus. Ela disse que ela chorou e deixou. E ele era um motorista de ônibus excelente. Era um cara boa praça, todo mundo se dava bem com o cara ajudava todo mundo, super amigo. Fazia o trabalho dele com amor, porque ele queria era aquilo, dirigir um ônibus. A irmã fez faculdade, a irmã fez isso, fez aquilo, mas ele não queria. Fez o ginásio, Nossa Senhora, com a mãe rezando atrás dele. Mas ele era feliz dirigindo o carro, o ônibus. Então, não necessariamente tem que ter curso superior para ele ser bem sucedido na vida. Tem uma pessoa que por acaso não está aqui também, que se realiza trabalhando com madeira. Queria muito que ele viesse. É um trabalhador fantástico na carpintaria. Mas eu não sei qual a escolaridade dele, mas o que ele faz com todo, porque é o que ele gosta. Não adiantava se talvez ele estivesse aí estudando para medicina, que eu nem sei o grau de escolaridade dele, também tem isso, né? Mas ele gosta disso e é o que ele se dá bem. Então, nós temos um artista aqui, gente, pelo amor de Deus, esqueci de você. Artista renomado do Ceará. Então, vamos lá. Continuando, anime seu filho a realizar suas ambições. Que é isso que eu estava falando, acabei atropelando o que eu ia dizer, mas é dar estímulo. E eu encontrei num livro algumas frases atribuídas a Emmanuel com a seguinte orientação da educação de filho: nem freio que o mantenha na servidão, nem licença que o arremesse ao charco da libertinagem. Instinto à solta na infância é passaporte para o desequilíbrio. Hoje, criança livre, amanhã, problema laborioso. Então, fecha tudo isso. Então, para encerrar essa etapa, eu tirei do livro Relacionamento entre Pais e Filhos, de Humberto Ferreira. O texto eu simplifiquei, porque era muito grande, então eu sintetizei o máximo que eu pude. Quando os adolescentes costumam rejeitar as normas rígidas da sociedade e suas tradições, frequentemente passam a contestá-la de forma agressiva e desafiadora. Isso acontece com a religião. Por isso que eu separei esse texto. Sobretudo quando tem normas rígidas e adota uma postura claramente moralizadora. Então, a gente tem que... Outro erro que eu cometi. Educar os filhos, evangelizar os filhos desde a tenra idade. Para que eles entendam a religião, para que eles entendam o conceito da religião e como isso se aplica na vida. A gente aqui no Ceará, nos centros espíritas, a gente tem a sorte que a gente estuda o Evangelho, né? Faz o culto no lar, mas tem religiões que fazem, mas fazem ainda com a ditadura. Deus castiga, Deus está vendo, Deus vai fazer, Deus não gosta, Deus não quer. E quando, em determinadas doutrinas, ou em determinadas religiões ou doutrinas, a gente aprende como a gente deve usar a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus na nossa vida, sem tolir ninguém, sem ameaçar ninguém, simplesmente com o raciocínio de que a gente pode tudo, mas a gente tem que saber fazer tudo. Isso eu aprendi aos 52 anos. Só dá eu. Agora vamos lá. De novo, honrai vosso pai e vossa mãe, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda?
tudo aquilo que a gente leu, que a gente falou, que eu falei, vocês ouviram, tá aí. O que cada um de nós vai responder? Difícil, né? Porque muitos ainda estão caminhando. Eu já estou do meio para lá. Então, aí eu lembrei que há tempos atrás, eu vi um post no Facebook. E esse post dizia mais ou menos assim, que ele tem um texto, né, enorme, e ele dizia, alguns chamam isso de sorte. Outros acham que não é mais do que a obrigação. Então ele vem descrevendo o que é, como ele foi educado. E eu morri de rir, porque tipo assim, quando o amigo dele tirava nota boa, ganhava um prêmio. Quando passava de ano, ganhava um prêmio. Ele, quando tirava nota boa, a mãe dizia, não tirou A por quê? Um vagabundo, se estudasse tinha tirado A. Não fez mais do que a sua obrigação. Quando ele passava de ano, com notas excelentes, o outro ganhava um baita de um prêmio. A mãe dele passava e dizia, tá bom, não fez mais do que a sua obrigação. E ia embora. Não passava a mão na cabeça dele. E ele ia lá na frente, ele vê onde ele está e onde o amigo está. Aí ele fala, para muitos, meus pais tiveram sorte, mas eles não fizeram mais do que a obrigação deles. Agora eu digo, eles não fizeram mais do que a obrigação dele. E eu mandei isso para o meu filho e falei, eu tive sorte. Eu não fiz mais do que a obrigação. Graças a Deus. Porque eu já estou caminho andado, né, gente? Meu filho já está com 32 anos. Então, eu já estou para lá. Então eu já posso me dar o luxo de dizer isso. Que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Mas eu dei sorte. Então, agora vamos ver esse aqui. Ó, tô passando um pouquinho, pode? Não, tem que fechar, porque agora não. Que depois eu vou mostrar a família Seara, como é que você vai dizer que eu não posso fechar? Vai ser rápido, hein, gente? Quem é... Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo capítulo 15. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E eu separei, para simplificar mais uma vez, né? Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui, Jesus não estava fazendo pouco caso da família dele, da mãe, dos irmãos. Ele pegou essa oportunidade para exemplificar que a gente tem a parentela corporal e a espiritual. E assim, agora vocês vão ver, ó, vocês estão bobos, não. Estou ficando esperta, rápido que o negócio está acabando aqui. Ó, ó. Lembra que eu falei? A gente vai vir em várias coisas. Quem é meu pai e quem é minha mãe aqui? Se nós vamos voltar em diferentes posições, cada um para resgatar aquilo que precisa. Então, por isso ele disse aquilo. Agora a gente volta lá embaixo. Então, é isso que eu mostrei isso para dizer. Quantas vezes eu vim pai, quantas vezes eu vim mãe, quantas vezes vocês vieram irmãos? Então vamos pensar nisso. Não vai dar tempo de mostrar o vídeo. Mas eu vou mostrar a família Seara. Delícia! Quem se enxerga aqui? Claro, você tem uma gordinha. Delícia! Tá vendo? Olha, tem um gordinho também, hein? Quem se enquadra? Então, essa é a família Seara. Não dá tempo de mostrar a carta falar do Hélio, do João Hélio, que era um exemplo muito clássico. Se a Débora deixar, a gente fala um pouco. Não mostra o vídeo, mas fala. Ok. O João Hélio foi aquele menino que ele conta a história dele numa carta psicografada de quem ele foi. E por que ele veio. Ele sofreu aquilo. Sofreu a pedido dele. Ele era um homem de poder antes de Cristo
E ele, o prazer que ele tinha era pegar as pessoas, crianças, homem, mulher, idoso, novo, não tinha idade, atrelar a sua biga e sair arrastando pela estrada, naquele solo seco e pedregoso. E ele, quando ele desencarnou numa batalha, quantas pessoas ele fez aquilo? Quantas? Inúmeras. Que ele não fazia com a família, ele pegava a família ficava sofrendo as consequências e odiando ele. E assim ele foi até que ele desencarnou numa batalha. Ele disse que ele ficou num lugar escuro, como se fosse uma caverna. Ele esteve ali por 1500 anos. Quando ele foi resgatado pelo grupo de Maria, ele estava completamente deformado. Eles levaram 300 anos na espiritualidade, reconstruindo o corpo dele, o psique dele, até ele ter consciência de tudo que ele fez. E depois ele foi procurar uma mãe e uma família que aceitasse ele como filho. Essa família tinha sido vítima dele. Aceitou. Por isso que a gente tem que ver que ele pediu para passar por aquilo. E essa família aceitou receber o algoz do passado como filho e amar ele como filho. Então, ele agora está lá, está se preparando para uma nova... Quer dizer, eu estou falando que está se preparando, não exatamente que ele vai em 1, 2 anos, porque ele sabe que ele vai ter outras provas, grandes provas para passar. Mas ele confia em Deus. Porque ele tem que resgatar cada um daqueles que odiou ele, que jogou, que emanou ódio para ele. Cada um desses vai ter que voltar. Ele quer voltar e ele precisa para que ele expurgue todos os pecados dele. Não é pecado, foram erros. Então daí a gente tira o que a gente está fazendo da nossa vida hoje. Porque o que a gente fez lá atrás, eu dou graças a Deus que eu tenho uma família que me segura nos momentos de alegria, nos momentos difíceis, nos momentos mais profundos de depressão. Não a minha família lá, consanguínea, que também me ajuda, mas uma família espiritual aqui dentro. Nós somos essa família, toda destrambelhada. E a gente tem que aprender a conviver. Aqui, no trabalho, na escola, dentro do trem, cada um de nós temos dívidas uns com os outros. Porque nós aqui não somos somente espíritos afins. Nós somos espíritos endividados entre nós mesmos. Mas graças a Deus, a gente tem um lugar para aprender isso e para praticar. Eu espero ter ajudado vocês. Porque, ok, muita coisa que eu fiz já está errado, né? Da criação, então, foi um desastre. Mas dei sorte. Agora é correr atrás para não errar de novo. E aprender para a próxima, quando eu vier a mãe de novo, botar afiada. Então, vamos trabalhar. Obrigada a todo mundo. Fico muito feliz com a presença de todos e a participação de vocês também. Obrigada.